A crise em Brasília. O presidente Itamar Franco insiste em não pagar o aumento do Supremo. O Supremo diz que não admite intromissão no Judiciário. O Senado derruba o aumento ilegal dos deputados. Coreia. O Norte ameaça o Sul com um mar de fogo. Oriente Médio. O ataque de Israel ao QG do Hamas. O cinema de luto. Julieta Mazina morre 5 meses depois de Fellini. O Senado derruba o aumento de 23% que os deputados tinham aprovado para os próprios salários. E o governo negocia uma nova medida provisória para acabar com os salários de Marajá no funcionalismo. O Senado rejeitou a equiparação salarial dos parlamentares com os ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovada na Câmara na semana passada. Mas os senadores não conseguiram resolver outro problema: os privilégios e gratificações de Marajá que foram aprovados para alguns servidores públicos. A medida não poderia entrar de novo em votação porque já tinha sido aprovada na Câmara e no Senado. Uma alternativa proposta foi a anulação da votação, o que está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas a solução pode ser encontrada pelo governo. Há um entendimento, inclusive em todas as lideranças que falaram comigo, no sentido de que o governo baixe uma nova medida provisória, restabelecendo o teto de alguns funcionários. A crise entre o Executivo, Legislativo e o Judiciário provocou altas e baixas nas bolsas hoje. Com a manutenção do impasse, os negócios já abriram em baixa. À tarde, depois que o Senado derrubou o aumento salarial aprovado na Câmara, os negócios tiveram uma reação. Veja como foi o fechamento. A Coreia do Norte ameaça transformar a capital sul-coreana em um mar de fogo. As tropas sul-coreanas estão em alerta máximo. O governo comunista norte-coreano diz que está preparado para o diálogo, mas também pronto para a guerra. A tensão aumentou na Península Coreana há 2 semanas quando o governo comunista de Pyongyang proibiu a inspeção completa das usinas nucleares do país. Em represália, o governo americano anunciou que vai mandar mísseis Patriot para a Coreia do Sul e pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que aprove sanções comerciais contra a Coreia do Norte, que, apoiada pela China, classificou a atitude do presidente Bill Clinton de provocação e anunciou que consideraria a instalação dos mísseis como uma declaração de guerra. Temendo um possível ataque, o Ministério da Defesa sul-coreano decretou alerta máximo e posicionou 650 mil soldados ao longo dos 250 quilômetros de fronteira entre os dois países. Hoje, o presidente da Coreia do Sul, Kim Yang-sang, embarcou para uma viagem ao Japão e à China. Na primeira etapa da viagem em Tóquio, o presidente vai tentar conseguir o apoio do governo japonês. Em Pequim, Kim Yang-sang deve enfrentar uma negociação mais difícil, porque o governo chinês já declarou que vai vetar qualquer sanção comercial imposta contra a Coreia do Norte. Tragédia no ar nos Estados Unidos. Pelo menos 8 pessoas morreram num acidente envolvendo um caça F-16 e um avião cargueiro Hércules C-130 da Força Aérea Norte-Americana. Os 2 aviões se chocaram quando sobrevoavam a base aérea de Pope, na Carolina do Norte. O número de feridos no acidente pode passar de 100. Vamos a outras notícias. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, William Perry, visita uma base de lançamento de mísseis intercontinentais na Ucrânia. É a primeira vez que um americano vê de perto os mísseis que, na época da Guerra Fria, estavam apontados para os Estados Unidos. Os americanos estão emprestando 350 milhões de dólares para a Ucrânia desmantelar o arsenal nuclear. Mil pessoas morreram em conflitos tribais nas últimas 48 horas no Burundi, um país africano. Os conflitos começaram depois de rumores sobre um novo golpe de Estado. Em outubro do ano passado, um golpe fracassado liderado pelos militares da tribo Tutsi resultou no assassinato do presidente Melchior Ndadaye, da tribo Hutu. Os Hutus representam 85% da população do Burundi.
O filme A Lista de Schindler, vencedor de 7 Oscars, entre ele e o de melhor filme, está proibido na Malásia, um país em que a maioria da população é muçulmana. Os censores não explicaram a razão da proibição, mas organizações de defesa dos direitos humanos nos Estados Unidos atribuíram a censura ao antissemitismo. A Lista de Schindler conta a história de um industrial alemão que salvou das mãos dos nazistas 1.200 judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Em Nova York já existe solução para a vida estressante de cachorro da cidade grande. É o Shiatsu, uma massagem oriental muito relaxante que faz o maior sucesso entre os humanos. Esse cachorro, traumatizado depois que foi atropelado, ficou mais calminho depois da massagem. Mas a terapia saiu cara. O dono dele pagou $50 pela massagem. Nesta boutique canina, o Shiatsu saiu mais em conta, $30, e com a vantagem da música ambiente. O representante dos bancos credores do Brasil, Bill Rhodes, anunciou em Nova York que mais de 2/3 dos bancos aceitaram fechar o acordo da dívida externa. Sem o empréstimo do FMI, que funciona como um aval para os bancos privados, o governo brasileiro se comprometeu a comprar títulos do Tesouro Americano com dinheiro das reservas cambiais. É esse acordo com os bancos que o ministro Fernando Henrique vai explicar amanhã no Senado. Veja agora as cotações do ouro no mercado nacional e internacional. Suspeita de sabotagem na queda de um avião russo na Sibéria. A tripulação nem teve tempo de comunicar a existência de problemas à torre de controle. Os 75 ocupantes do aparelho morreram. O avião ia de Moscou para Hong Kong quando aconteceu o acidente numa região montanhosa da Sibéria Ocidental. A neve e a vegetação estão dificultando o trabalho das equipes de resgate e dos investigadores que procuram a caixa preta do avião. As autoridades russas suspeitam de um atentado à bomba porque tudo aconteceu muito rápido. Mas testemunhas disseram que o avião não explodiu no ar antes de cair. No ano passado, 222 pessoas morreram em desastres aéreos na Rússia. Um escândalo abala a candidatura do primeiro colocado nas pesquisas a 5 dias das eleições parlamentares na Itália. O presidente da Operação Mãos Limpas, Luciano Violante, denunciou o envolvimento do principal assessor do candidato Silvio Berlusconi em tráfico de armas e de drogas. Marcello De Lutri, diretor do grupo Fininvest e braço direito do empresário Silvio Berlusconi, foi acusado de usar dinheiro procedente do tráfico de drogas. Berlusconi, o maior empresário de telecomunicações da Itália, disse que estas denúncias não passam de intriga da oposição. Mas hoje a polícia antiterrorista italiana resolveu conferir e invadir os escritórios da Forza Italia, o partido do empresário. O escândalo promete intensificar a disputa entre o partido direitista de Berlusconi e o Partido Democrático de Esquerda do ex-líder comunista Achille Occhetto. O governo mudou de ideia sobre a conversão das tarifas públicas em URV. O secretário especial do Ministério da Fazenda, Milton Dallaire, informou que as tarifas só vão ser convertidas depois que o setor privado converter os preços. Exatamente o contrário do que tinha sido anunciado quando a URV foi criada. A unidade real de valor vai valer amanhã R$ 849 cruzeiros reais e 10 centavos. O reajuste foi de 1,77%. Confira agora as cotações do dólar. O Conselho Monetário Nacional decidiu como vai ser feita a conversão das prestações da casa própria para o URV. A prestação vai ser convertida pelo último valor pago e não pela média dos últimos 4 meses. Se o comprador perceber que a prestação ultrapassou 30% da renda familiar, deve ir ao agente financeiro para corrigir o valor. Veja agora as notícias que foram destaque no Jornal Nacional. O Dia Nacional de Protesto contra perdas salariais reuniu milhares de trabalhadores em São Paulo. Os trens do metrô só começaram a circular às 7 da manhã.
Essa manifestação de motoristas de ônibus engarrafou uma avenida da Zona Leste. E os metalúrgicos do ABC fizeram uma manifestação gigantesca. Eles bloquearam a via Anchieta que liga São Paulo ao litoral. Em Brasília, os servidores também fizeram passeata. O policiamento foi reforçado e a passeata terminou com uma manifestação em frente ao Ministério da Fazenda. Assaltantes destroem com uma granada a nova blindagem de 2 carros fortes no Rio. Os ladrões fugiram com 40 milhões de cruzeiros reais. O assalto foi em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os 2 carros foram atingidos por mais de 100 tiros de fuzil AR-15 que não conseguiram perfurar a blindagem dos carros. Só este ano, 13 carros fortes foram assaltados no Rio. 2 vigilantes morreram e 19 ficaram feridos. Preso no Ceará, o fugitivo que tomou Dom Aloysio Loscheider como refém na semana passada. Antônio Carlos de Souza Barbosa foi recapturado junto com outro fugitivo que também participou do sequestro do cardeal arcebispo de Fortaleza. Dos 14 presos que participaram da fuga do Instituto Penal Paulo Salazar, apenas um continua foragido. A polícia do Paraná já identificou 10 pessoas que participaram do linchamento de 3 presos na delegacia de Salto do Lontra, interior do estado. As imagens do massacre dos 3 homens acusados de matar uma enfermeira chocaram os policiais da delegacia de Francisco Beltrão, responsáveis pela investigação. A polícia também abriu um inquérito para apurar se houve falha ou omissão dos soldados que estavam na delegacia na hora do linchamento. Um cinegrafista amador registra a morte de um turista num parque de diversões na Flórida. O turista do Colorado salta da plataforma da corda elástica, mas a corda não aguenta. Veja de novo a cena dramática. O cinema italiano está de luto. Morreu em Roma aos 73 anos a atriz Giulietta Masina, viúva do cineasta Federico Fellini. A carreira de Giulietta Masina se confunde com a de Fellini e com a história do cinema italiano. Sempre dirigida pelo marido, estrelou vários filmes importantes como La Strada e Ginger e Fred. Mas foi a interpretação emocionante em Noites de Cabiria que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes de 1957. Há 5 meses atrás, no velório de Fellini, o adeus de Giulietta, o companheiro de 50 anos, comoveu a Itália e o mundo todo. Ela estava internada na clínica Columbus, em Roma, há 1 mês. Os médicos dizem que ela morreu de câncer, mas os amigos garantem que foi de saudade. Giulietta Masina vai ser enterrada em Rimini, na costa adriática, junto de Fellini. Giulietta Masina, vídeo de uma outra luz. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.